Boa tarde, pessoal. Ai, que gostoso poder falar alto, não tem ninguém dormindo de manhã, mas também tem muito barulho na rua. De manhã, muito cedo, quando eu acordo, eu tenho que ficar falando baixinho para não acordar o povo. Mas hoje eu tenho uma mensagem. Eu acordei um pouco tarde e aí não deu para mim aproveitar o silêncio. Então, estou fazendo vídeo na parte da tarde, porque eu não posso deixar de fazer, que a mensagem que Deus colocou no meu coração é poderosa demais. Você tem que ouvir. Se encontra em Gálatas 5, no versículo 15, que diz assim: Se vos mordeis uns aos outros, cuide para que também não vos consumais uns aos outros. No 14 diz que a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Isso resume toda a lei, Jesus Cristo falou, e o escritor de Gálatas também estava falando a mesma coisa. Este versículo me fez lembrar, na época que eu tinha uma programação na rádio, e ali eu falava muito de que eu não era dizimista e por isso, naquela época, eu era muito discriminada, sabe? Todo lugar que eu ia, as pessoas não me recebiam bem porque eu não era dizimista. E naquela época eu tinha um salário. Hoje em dia eu não tenho de onde tirar dízimo, mas naquela época todo mundo ficava de olho que eu tinha de onde tirar o dízimo. Então as pessoas chegaram aí na minha casa dizer que a salvação também dependia do dízimo, porque quem não dizimava estava roubando a Deus e ladrão não entrava no céu. Eu nunca concordei com o ser humano, eu só concordo com a palavra. Nunca ninguém conseguiu me convencer de que eu preciso ser dizimista. Eu acho que dízimo é coisa da lei e pronto. Então, porque eu falava isso na rádio, uma jovem falou assim para mim que eu estava falando mal do pastor dela, que eu estava falando contra o pastor dela porque ele cobrava dízimo. Eu nem conhecia o pastor daquela jovem. Eu falei para ela, quem é seu pastor? Quando ela me falou quem era o pastor dela, eu estava tirando carta de motorista na época e ele era professor de autoescola também. Aí quando eu cheguei na autoescola, a primeira pessoa que eu dei de cara foi com o pastor dela. Eu falei, prazer em conhecer o pastor da Assembleia de Deus, assim, assim, assim. Eu não sabia que o senhor era pastor. Mas hoje eu conheci uma ovelhinha do Senhor que quase me mordeu por causa do Senhor. Eu falei isso por causa deste versículo. Aí ele se assustou com o que eu falei, conhecedor da palavra, né? Quando eu disse quase me mordeu, ele imaginou que ela estava discutindo comigo. Aí eu falei, então, eu nem conhecia o senhor por causa de um programa que ela ouviu na rádio, sei lá, e disse que eu estava falando mal do senhor. Qual ovelhinha? Eu falei, aquela que faz, né, que ela fazia, tirava xerox para mim e tal. Na hora, ele saiu do serviço, saiu da escola, correu atrás da ovelhinha, acho que para puxar a orelha da ovelha. Quem imagina ficar discutindo, debatendo, contendendo com as pessoas? Isso não é de Deus? Vamos se converter, vamos parar com isso. Ontem à noite aconteceu um mistério. Uma irmãzinha muito querida, amo muito minha irmã em Cristo Jesus. E ela veio falar para mim que ela foi ouvir a palavra de Deus e saiu triste. Aí ela contando para mim que ela estava triste porque naquela palavra que ela foi ouvir de Deus, ela ouviu dizer algo que não concordava com aquilo que ela aprendeu a vida inteira. Que ela aprendeu que era a coluna da igreja era o círculo de oração. E que a pessoa que estava pregando a palavra disse que não existe nem coluna e nem círculo de oração, e aquilo deixou ela batida, ela saiu de lá triste. Eu acho que a gente anda se entristecendo com muito pouca coisa, não é verdade? Aí eu peguei e mandei um vídeo para ela que eu tinha recebido de um pastor dizendo que iam ter que fechar as igrejas por causa do coronavírus, que as igrejas, os lugares, né, que tem tumulto iam ser fechados, e isso era uma lei, não era porque ele não acreditava no poder da cura, não era porque ele não tinha fé, mas ele ia fechar e ia determinar que os ministérios que ele comandava também fossem fechados, que as pessoas fizessem orações nas suas casas. Aí eu passei esse vídeo para ela, aí ela falou assim para mim, eu não sei por quê.
eu não deixo essas coisas me preocupar. Eu não me preocupo com essas coisas. Não sei se é porque eu tenho a cabeça oca. Falei, não, minha irmã. Não é porque você tem a cabeça oca, é porque você é uma serva de Deus. E servos de Deus não se preocupam com essas coisas. Porque essas coisas estão escritas na Bíblia que ia acontecer mesmo, que ia acontecer os vírus, as pragas, que ia haver perseguição. E por isso também está escrito que onde tiver 2 ou 3, Jesus está presente. Então, eu penso assim, que esse negócio de coluna, de círculo, de oração, eu também não vejo isso na Bíblia, mas é de Deus uma união de um povo. Com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Então é de Deus a união. E quando esse povo se reúne para louvar, glorificar, exaltar o nome do Rei da Glória, ler a Bíblia, cantar louvor, falar das coisas de Deus e não de outro assunto, é de Deus. Se isso é chamado de círculo de oração, eu estou dentro. Eu também quero fazer parte desse círculo de oração, porque é bíblico. Tem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ele está presente. Eu quero Jesus, eu quero a companhia dele. Então eu quero me reunir com 2 ou 3 para louvar o Rei da Glória, sabendo que ele está presente. E quanto a dizer coluna, coluna é o que sustenta, né? Então, o que sustenta a igreja é uma coluna? Tá, para mim, o que sustenta a igreja é Cristo. Então, a coluna é Cristo. Mas se é a oração, como costumam dizer, que a coluna que sustenta a igreja é o círculo de oração. Então, se é um povo reunido, orando, buscando a Deus, que sustenta a igreja, que fortalece a igreja na terra, amém! É coluna, é círculo de oração. Tô dentro, quero ser coluna, quero ser círculo de oração, aleluia. Nós não temos que nos preocupar com o que o homem diz. Foi isso que eu tentei passar para ela. Porque o homem, Pedro era humano, então ele é sujeito a ser usado pelo inimigo. Quando Jesus falou, cala-te, porque não cogitas das coisas do meu Pai, não entendes das coisas de Deus. Cala-te, Satanás. Ele falou isso com Satanás, que estava usando a boca de Pedro. Não era com Pedro que ele estava falando. Ele falou, cala-te, Satanás. Ele não falou, cala-te, Pedro. Ele sabia que Satanás estava usando a boca de Pedro. Então, se usou a boca de Pedro, aquele a quem até a sombra curava. Aleluia. Por que não pode usar a boca de qualquer um? Eu estou nem aí com o que o ser humano fala. O importante é nós estarmos assim com a palavra, tá? Se o ser humano concorda com o que eu falo, com o que eu deixo de falar, ninguém é obrigado a concordar comigo. Concorde com a palavra. Se eu concordo ou deixo de concordar com o que o ser humano está falando, também não vai interessar para ele, porque nós temos que concordar com a palavra. Todo ser humano é sujeito a falar. Um dia desses eu escutei um pregador falar assim, se não concordar com o que eu estou falando, sai fora. Se não sair, Deus tira, Jesus tira. Eu tenho liberdade para concordar e não concordar. Eu concordo com a palavra. Com o ser humano eu vou discordar sempre, porque ele é sempre falho. Eu sou humana, eu entendo bem o ser humano. Os caminhos do ser humano não são os caminhos de Deus, os pensamentos do ser humano não são os pensamentos de Deus. Não sou obrigada a concordar com o que não é de Deus. Mas com a palavra, vamos concordar sempre. Amém? Tá aí, Jesus está voltando, coronavírus está aí apavorando meio mundo, menos a Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo não precisa se incomodar com esses barulhos, com as muitas vozes que existem no mundo. Nós só temos que nos preocupar em ouvir a voz de Deus. Não temos que se preocupar com esse barulhão que o mundo faz. Nós temos que se preocupar em ouvir as trombetas tocarem a qualquer momento. Não temos que nos preocupar com a enfermidade. Jesus Cristo já levou nossas enfermidades. Pelas pisaduras de Jesus Cristo nós já fomos sarados. Mal nenhum chegará à tenda do Deus vivo. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Ah, irmã, pera lá. Eu sou servo de Deus e estou enfermo. Amém, eu profetizo a cura na sua vida. Jesus Cristo já te sarou há 2000 anos atrás, quando ele foi crucificado. Lê lá, Isaías 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente
Verdadeiramente, isso é verdade, não é mentira. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras. Nós fomos sarados, aleluia. Então, o que está faltando? Está faltando você dar graças a Deus, porque já foi sarada. Mas como que eu já fui sarada se eu estou doente? O câncer está aqui me matando, irmã. O que é que você está falando aí? Eu estou falando a palavra de Deus. Você já foi sarada. Esse câncer não tem mais poder na tua vida. Manda ele embora em nome de Jesus. Sai, câncer, da minha vida em nome de Jesus. Eu já fui sarada. Dê graças a Deus por tudo. Dê graças a Deus, porque você já foi sarada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus Cristo sofreu muito para que você fosse sarada. Então, dê graças a Deus. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício. Agora, usa o poder que Ele te deu para conceder, para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo. E manda esse mal embora do teu corpo, em nome de Jesus. Ordena ele, dá ordem, usa a autoridade de igreja de Cristo, noiva de Cristo, templo do Espírito Santo, onde mal nenhum chegará a essa tenda, a esta morada. Aleluia, glória a Deus. Usa a mania que o povo tem de ficar falando, estou com depressão, tá queimada em nome de Jesus. Que depressão é coisa do bicho. O povo de Deus tem que estar cheio do gozo, da paz, da alegria do Espírito Santo. Mas está me faltando, irmão, o gozo, a paz, a alegria. Então plante, é fruto. Leia Gálatas 5, 22. É fruto, plante. Gozo, paz, alegria do Espírito Santo. Dobra o joelho e começa a plantar ali. Pai Santo, eu te agradeço pelo fôlego de vida. Eu não sou merecedora do fôlego de vida. Eu estou viva ainda porque o Senhor é misericordioso. Eu te agradeço pelo perdão, pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado por mim, que me purifica de todo o pecado. Eu te agradeço, que sangue precioso. Eu não merecia aquele sangue, eu não merecia um homem tão santo, o Rei da Glória, Deus, sair lá do teu trono e vir aqui andar no meio de pecador para derramar sangue, para dar vida, para me purificar do meu pecado. Eu não merecia isso, mas Ele fez. Te agradeço por isso. Dobra teu joelho e começa. Você está triste? Você está chorando? Começa a se lamentar dos seus pecados. Aleluia! A palavra de Deus diz, do que se lamenta o homem, do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus pecados. Oh, glória! Aleluia! Queixe-se dos seus pecados. Para de ficar se lamentando da vida, porque a vida não tá boa, porque a doença tá te afrontando. Queixe-se dos seus pecados. Para de se queixar com Deus. Com Deus você só tem que agradecer. Só para agradecer. Entre na presença dele para agradecer. Te agradeço, meu Deus, porque eu já fui sarada. Meu filho está nas drogas. Eu vou agradecer porque meus filhos estão nas drogas. Agradeço, porque eu e minha casa serviremos o Senhor. Jesus Cristo diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo em tua casa. Eu te agradeço por esta palavra, que a minha casa será salva, não tenho dúvidas. A gente tem que aprender a trazer à existência aquilo que não existe. Foi desta maneira que Deus criou o universo. Não tinha nada e tudo veio aparecer. Lê Hebreus 11. Lê Hebreus 11, se você não consegue ler, pede para alguém, se você não sabe mexer com a internet, coloca um áudio lá, eu quero escutar Hebreus 11. E deixa Hebreus 11 falar no seu ouvido. Aleluia! Foi assim que o universo foi criado, pelo poder da palavra de Deus. Aleluia! Este poder da palavra de Deus ainda está valendo, vai valer eternamente. Esta palavra não vai voltar vazia. Quando você usa este poder, eu te agradeço, meu Deus, porque a tua palavra diz... Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo de tua casa. Eu creio em Jesus Cristo, então eu te agradeço pela salvação da minha casa, meus filhos, meus netos, meu sobrinho, aquele que está lá na cadeia. Eu creio na salvação dele. Por quê? Porque a tua palavra diz que vai salvar só pela fé em Jesus Cristo. Então, tá lá na cadeia, tá lá, o homem está se vestindo de mulher, tá lá na avenida, um baita de um homenzarrão de vestidinho curto, de salto desse tamanho, com sobrancelha tirada, se sentindo a coisa mais linda do mundo. O bicho diz que ele é lindo, porque ele tá vestido de mulher, uns travesti, o bicho faz com que ele se sinta lindo. Eu não tô aqui falando mal deles, não, eu amo os travestis em Cristo Jesus, amo as prostitutas, amo tudo. Mas se eu não me conformo de ver o meu filho vestido de mulher, eu tenho que agradecer a Deus, porque a palavra de Deus diz que ele será salvo. Eu creio em Jesus Cristo, ele vai ser salvo. Então Jesus Cristo vai tirar aquele espírito maligno do corpo dele e vai trazer ele para a salvação.
Eu não tenho nenhum preconceito, não. Eu creio que Deus é poderoso para fazer a obra na vida de todo aquele que crê, na minha e na sua. Se você crê, será salvo tu e tua casa. Amém? Já falei demais pro meu tamanho. Já nesse vídeo já ficou muito longo. Fica mais essa meditação e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Nada de nos morder uns aos outros, nada de contenda. Vamos nos amar as pessoas, vamos aceitar as pessoas como elas são. Vamos orar uns pelos outros, tá bom? E vamos concordar somente com a palavra. Se tá na palavra, tô dentro. Saiu da palavra, tô fora. E se o homem disser, aqui está na palavra, mas eu não concordo com o pensamento dele, vamos buscar a sabedoria do alto, pedir para o Espírito Santo nos ensinar, porque ele deu aula para a sabedoria, por que ele não pode dar aula para nós? Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.